Fala pessoal, Felipe falando aqui direto da minha casa na Holanda. Como vocês sabem, já fazem 5 anos que eu moro aqui e no começo todo mundo me perguntava como é que foi vir para cá, como é que foi o processo, como foi a mudança. E hoje a pergunta que eu recebo de muita gente é até quando eu vou ficar? Já fazem 5 anos, você vai ficar aqui, você vai embora, o que está acontecendo? E hoje eu estou aqui para falar, né, o que vai acontecer, né, o que eu estou passando agora. Eu não sei se vocês sabem, mas depois de 5 anos na Holanda, você pode aplicar, se você quiser, para o passaporte europeu. Se você não quer o passaporte europeu, você também pode aplicar para a residência permanente, para o PR, né, o PR europeu, o PR holandês. E eu estou aqui no meio desse processo agora. Recebi ontem a cartinha aqui do Serviço de Imigração. Então, basicamente, agora eu estou aí no processo dos exames, porque tem que fazer alguns exames. Então, vamos falar sobre isso. Então, aonde eu estou agora, né? Eu estou aqui em agosto, vai fazer 5 anos. Eu poderia aplicar para o passaporte europeu se eu quisesse, mas nesse momento eu não quero. Na Holanda você não pode ter a dupla cidadania. Acho que a única exceção é se o seu partner, né, o seu parceiro, ele é cidadão holandês, e aí se você for casado com ele, aí você pode ter a dupla cidadania, mas nesse caso não se aplica a mim, então eu não tenho direito à dupla cidadania e eu não quero abrir mão da minha cidadania brasileira, porque é o que eu considero quem eu sou, né? Eu me sinto brasileiro, não me sinto holandês, então eu não quero aplicar para o passaporte holandês. Eu também tenho um plano B, né, que eu apliquei fazem 1 ano e meio, eu apliquei para o passaporte alemão, porque eu tenho direito por ancestralidade, né, minha família emigrou da Alemanha para o Brasil em 1902, e por causa disso eu tenho, em teoria, eu tenho direito à cidadania alemã, mas está no processo e demora, né, então essa é uma outra opção. Então, o que eu posso fazer é aplicar para o visto de residência permanente. Eu não tenho todas as informações do visto de residência. Eu acho que tem 10 anos de validade. A confirmar, eu vou confirmar aí no texto embaixo. Claro, tem algumas regras, você tem que morar na Europa, você tem que ter residência na Europa, na Holanda, não sei todas as regras. Se vocês querem um vídeo sobre as regras, eu posso explicar, eu posso fazer um vídeo, mas eu preciso estudar um pouco. Mas estou aplicando para o visto de residência, não para o passaporte. E o porquê eu expliquei antes é por causa que eu não me sinto holandês, eu me sinto brasileiro e eu não sinto a necessidade de ter o passaporte europeu, mas claro, eu tenho um plano de backup que é o passaporte alemão que está em processo. Mas qual é a diferença de ter um passaporte e ter um visto de residência permanente? Um é o preço. Acho que um passaporte novo vai te custar aí 1.000 e poucos euros. E o visto de residência permanente vai te custar aí acho que 200, 300 euros. A confirmar, vou botar aí no texto. Então, tem o valor né, disso. Mas, se eu não me engano, os direitos são praticamente iguais. A única coisa que você não pode fazer com visto, né, de residência é votar. E claro, as filas no aeroporto, você tem um passaporte europeu, você vai rapidinho nas filas, né? E claro, você tem visto, você não precisa de visto, por exemplo, para os Estados Unidos, você consegue para os Estados Unidos só com o teu passaporte, né? Então, claro, tem esses benefícios, mas de resto, ter o PR, o Permanent Resident, e ter o passaporte te dá os mesmos direitos, né? Então, é por isso que eu estou optando por fazer
a residência permanente, só que não é só aplicar para residência permanente, você tem que fazer teste o teste de integração. Então você faz o teste de leitura, se você sabe ler em holandês, você faz o teste de escrever, você faz o teste de falar, o teste de ouvir e tem o teste também das regras, ou se você está ambientado na Holanda. E eu recebi a minha cartinha aqui, né? Vocês podem ver, eu já fiz umas anotações aqui, mas recebi a minha cartinha aqui do Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. E eu tenho, na segunda-feira, hoje é quarta, na segunda-feira eu tenho 3 testes. Eu tenho o teste de escrever, nível A2, eu tenho o teste de ler, nível A2, e eu tenho o teste de ouvir, nível A2. Vou fazer 3 testes em um dia, o que é meio maluco. Mas o pior de tudo, gente, é que eu não estudei. Eu estou aqui há 5 anos, eu sei falar algumas coisas, eu falo alemão, então isso me ajuda um pouco, mas não estudei, não vou dizer nada, não estudei muito. Vou estudar agora nos próximos dias um pouco mais. E aí vamos fazer o teste e vamos ver o que é. Cada um desses testezinhos aqui que eu falei, escrever, 50 euros, ler, 50 euros. Então, cada teste é 50 euros. Você tem que fazer 5 testes. Só para fazer os testes você paga 250 euros. Então, assim, se você está aqui há 5 anos e você passa esses testes, aí você pode aplicar para residência permanente. Então, para mim, eu já tenho tempo aqui, mas eu preciso passar nos testes. E para o meu caso, porque eu vim em 2021, o nível é A2. Eu acho que agora, para as pessoas que estão vindo agora, o nível é B1. A confirmar. Eu não sei. Mas é isso. Então, cara, vamos ver se eu vou conseguir passar nos testes de nivelamento. E aí sim, eu vou aplicar para o meu visto de residência permanente. E é isso, minha galera. E assim, eu vou fazer só 3 testes na segunda e depois eu ainda vou fazer o de audição, para ver se eu consigo entender o que eles estão falando, e eu vou fazer o teste também de integração no final do mês. Então, tenho ainda aí 5 testes, e se eu passar, aí eu posso ter, se eu quisesse, o passaporte ou a residência permanente. Mas nesse momento eu estou aplicando só para residência. Ah, Felipe, por que você está aplicando para residência permanente se você aplicou para o passaporte alemão? Porque com visto de residência, porque hoje eu tenho um visto, um temporário, uma residência permanente temporária, que é linkado à minha empresa, né? Então, se eu perder o meu emprego, eu preciso em 4 meses arrumar um outro emprego ou eu tenho que voltar para o Brasil. E com esse visto de residência permanente, eu tenho estabilidade, né? Então, se a empresa me demitir, eu ganho seguro-desemprego, eu posso ficar no país, eu não preciso sair correndo e, ai meu Deus, e voltar para o Brasil. Que não é uma coisa ruim voltar para o Brasil, também é ok. Mas me dá mais tranquilidade e me dá mais liberdade de fazer as coisas aqui na Holanda. É mais fácil de arrumar emprego, porque você tem um documento, você não precisa de uma empresa para te patrocinar, então te dá vários benefícios, né? Então, é isso que é o meu plano, e aí vocês acompanhem os próximos vídeos, porque eu vou mostrar para vocês, vou falar aí se eu passei, se eu não passei, se foi difícil, se não foi difícil. Deixa nos comentários aí o que você quer saber, o que você tem curiosidade, você quer que eu fale sobre algum assunto específico. E antes de eu terminar o vídeo, eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo os vídeos. Eu estou com 1 mês de canal, eu tenho já 20 inscritos, comecei do zero. Então, muito obrigado por você que está assistindo e está se inscrevendo. Eu vou continuar postando material. E é isso, galera. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.